basicamente os textos, os versículos que nós vamos passar essa manhã está aqui nos primeiros livros, né? Ali pode deixar em Deuteronômio, Êxodo, Deuteronômio, Juízo, Josué, está ali nesses livros aí, tá? Já pode deixar aberto em Êxodo 34, versículo 6. Tá? Êxodo 34, versículo 6, deixa aí. Como a mensagem ela não tem muito delongas, eu trouxe uma mensagem para falar com os irmãos sobre gerações. Eu queria falar um pouco da geração de Moisés, eu queria falar um pouco da geração de Josué, que sucedeu Moisés, e eu queria falar um pouco da geração dos filhos de Josué, que sucederam Josué depois de sua morte. Mas antes, a gente queria fazer um breve comentário aí, eu poderia acompanhar de longe também, como vocês bem colocar de manhã, sempre quando surge alguma coisa relacionada à profecia, né? Nós se movimentamos bastante com a leitura do último Papa, né? Eu estava lá e está aqui quando deu, né? Eu acho que jamais passava na minha cabeça que ia ser um Martin americano, primeira vez na história, então se mexe com nossos princípios, né? Nós estudamos muitas profecias, né? E já vem Apocalipse 13, já vem Apocalipse 17, né? Vamos ver todas essas, Daniel, vem todas essas coisas na nossa cabeça, né? E a gente vê, junto a isso, a gente vê essas notícias terríveis, né? Como acho que não sei se foi a irmã Eliane que falou, a irmã Bernadette, do pai que matou os filhos, a irmã Bernadette, né? Esses dias atrás tinha acontecido em São Gabriel e, gente, essas coisas é terrível, né? E às vezes eu paro para pensar, o pessoalzinho meditar. Eu tento forçar assim muito, né? Pensando assim, em não acreditar em Deus. Mas não tem como. Não tem como uma pessoa em sua consciência não acreditar no ser superior, porque essas coisas que estão acontecendo não pode terminar ali mesmo, assim, não pode. Né? Nós temos que crer, nós somos obrigados a crer no ser superior, que um dia vai vir, como está escrito na Bíblia, vai vir e vai terminar com tudo isso. Essa maldade, né? Todas essas coisas que estão acontecendo. E a Bíblia nos orienta, né? E ao ver tudo isso, é para a gente levantar as cabeças do céu para essa redenção estar próxima. Então, irmãos, é bom estudar a Bíblia, principalmente profecias, é bom a gente estar sempre para que Jesus não pegue nós despreparados. Mas o mais importante de tudo, né, irmãos, é estudar a Bíblia e pôr em prática, né? O amor é que supera tudo. Então, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar as profecias, mas temos que ter em mente que Jesus é o nosso princípio de tudo, né? Temos que estar com Ele a todo momento, porque quando você fechar a porta da graça, aí não tem mais nada o que fazer, né? Fechou, a gente não tem mais coisas. E ao levar a mensagem para as pessoas, nos fortalecendo nós mesmos. Então é isso que Jesus pediu. É isso que Isaías entendeu quando Deus disse para ele: não te preocupa, porque tu é um pecador, né? Eu te purifiquei, e hoje Jesus nos purifica, né? Para levar o Evangelho às pessoas. Irmãos, diz assim, ó, Êxodo 34. Vamos começar com a geração de Moisés. Hoje eu queria que os pequenos estivessem aqui, né? Porque eu disse para a Simone lá para falar da geração futura. Mas ela crê que quando eu prego o Evangelho, quando eu estou aqui pregando o Evangelho, para a mensagem, eles não me deixam me concentrar, né? Então fica uma correria para lá e para cá. Mas isso também tem a ver com eles, né? Mas enfim, depois eles podem ver. Êxodo 34, 6, 7 fala assim: ó. E passando o Senhor por diante dele clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado,
e ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira ou quarta geração. Então, eu vou citar, eu já fiz várias escolhas na vida. Quando me deparei com esses textos, assim, eu sou uma pessoa, talvez nas minhas escolhas certas ou erradas, talvez a gente faça muito a escolha egocêntrica, né? A gente é egoísta, a gente pensa na gente mesmo, e talvez a gente deixe de pensar nas gerações futuras, né? Porque aquilo que eu escolho para mim, queira ou não queira, vai afetar a geração futura. Aqui diz, né? Que quem é misericordioso, Deus visita até a... Não, essa é quem falha. Guarda a misericórdia em 1000 gerações. Eu vejo que Deus ele é compassivo, vai até a 1000ª geração, né? Para quem é misericordioso. Mas aquele que escolhe, faz as escolhas erradas, ele vai até a terceira, quarta geração. Isso tem um estudo, né? Que não é o tema dessa manhã, mas eu quero ressaltar aos irmãos, que os irmãos de vontade, estudar, fazer uma mensagem que é o pecado hereditário, né? Se eu pequei, eu vou pagar pelo meu pecado. Mas o Luiz, o Gianluca, o Benício pode pagar por isso, o David, né, porque se eu faço uma alimentação errada, que é contrária à Bíblia, eu adquiro doenças para mim que na genética vai passar para eles. Isso é pecado hereditário, não que eles vão pagar diretamente com o meu erro, mas indiretamente eles vão pagar. E esse dia eu estava falando isso para a Simone, a gente tem que cuidar disso. Eu agora não vou poder fazer mais nada, né? Porque eu já tenho meus filhos, agora para eles podem meio que quebrar essa maldição, como Deus fala aqui, que ele quebrou a maldição dessa terceira e quarta geração. Porque meus antepassados, já adquiri no gene, né? Meus antepassados muitas doenças crônicas, câncer. Está no meu gene, não floresceu ainda, espero que não floresça. Câncer, diabetes, aqui, os ossos saltados, osteoporose, tudo que termina com ose, ise, né? Tendinite, tudo termina com it, gastrite, tudo isso vem na genética. Não é culpa minha, um pouco talvez seja, mas a genética me trouxe isso. Então, mais isso que a gente tem que cuidar, né? Nossas escolhas afetam a geração futura. Irmãos, vamos para Deuteronômio capítulo 1. A gente vai ficar nesses livros aí, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Deuteronômio capítulo 1. (34 a 38). Vamos relembrar um pouquinho da geração de Moisés. Deuteronômio capítulo 1, versículo 34 em diante, fala assim: tendo, pois, ouvido o Senhor essas palavras, dignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens dessa maligna geração terá a boa terra que jurei a dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, é isso, né? Ele haverá. E a terra que pisou darei a eles e a seus filhos, porquanto perseverou em segui-los ao Senhor. Também contra mim se indignou, né? Contra Moisés, você sabe por quê, né? Por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará de Israel a receba por elas. Então aqui Deus diz que aquela geração não viria à terra prometida. Vamos relembrar, Deus tirou, viu o clamor daquele povo, tirou do Egito, fez maravilhas lá, fez maravilhas enquanto eles marchavam, né, para Canaã, abriu o Mar Vermelho, Israel não precisava trabalhar, né? Era só festa e comida, né? Eles não precisavam trabalhar, era só caminhar. Poucos dias, talvez eu não tirei esse detalhe, era ali o Egito até Canaã,
murmuravam, comiam ali o maná, não queriam carne, Deus mandou carne, e daqui a pouco já fizeram bezerro de ouro para adorar, e assim foram. Era um caminho de uma jornada de poucos dias, se tornou 40 anos, né? E aquela geração foi morrendo. Como disse aqui, só dois, né? Caleb e Josué entraram no reino prometido. Que povo mal agradecido, né? Viu tudo isso, um Deus poderoso, e mesmo assim se tornou um povo murmurador. Vamos ver um pouquinho agora na geração de Josué. Vamos para o livro de Josué, um pouquinho na frente, 5, 13 e 15. Aqui quando Deus aparece para Josué. Josué, capítulo 5, versículo 13 a 15. Diz assim, ó. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada, nua. Chegou-se Josué a ele e disse: És tu um dos nossos ou dos nossos adversários? 14. Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse: Que diz teu Senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Que bonita essa visão de Josué, né? Ele estava lá, Josué estava sempre pronto, né, para guerrear por Deus, e ali se apresentou um homem e ele fez uma pergunta: Quem és tu? É um dos nossos ou dos nossos adversários? Já com sangue no olho, né? Já querendo partir para cima. E ele fala: Não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E se fosse for fazer um estudo mais a fundo aqui, é o próprio Jesus que se apresenta a Josué, né? Se apresenta como príncipe do exército do Senhor. E a gente sabe que não é um anjo qualquer, porque Josué, o que ele fez? Se prostrou e adorou. E ele aceitou a adoração. Então era o próprio Jesus aqui em pessoa, né? Então aqui está um líder nato, né? Um homem que assumiu após a morte de Moisés, né? Liderar o povo de Deus. Um grande homem, temente a Deus. E vamos ver que ele fala lá no capítulo 24, um texto bem conhecido. Vou ler um pouquinho lá, 24, vamos olhar a Bíblia hoje. Capítulo 24, no finalzinho já do livro dele. Versículo 15, 24, 15. Eu vou ler a partir do versículo 14. Fala assim, ó. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Aqui está dando uma instrução ao povo dele, né? A sua geração. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. A quem servais? Não estou gravando. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, além que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto é magnífico, né? Eu vou ler o 16 também. Ó. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós abandonamos o Senhor para servirmos outros deuses. E assim vai. Aqui era a geração do Josué. Espetacular. Umas coisas que Josué fez na sua geração. Deus abriu o Rio Jordão para eles passar, né? Para conquistar Canaã. Josué, depois de conquistar Canaã, ele dividiu as terras para as duas tribos de Israel, né? Ele foi escolhido para ser sacerdote para reconstruir o templo judaico, né? E muitas outras coisas. Ele reorganizou tudo, os dízimos, ofertas. Josué colocou ordem na casa. Ele fez tudo que Deus pediu para ele fazer. Ok, irmãos?
Essa foi a geração de Josué, uma geração super abençoada, super obediente. E vamos ver agora a geração dos filhos de Josué, um pouquinho para frente, o livro de Juízes, capítulo 2. Só falei as 2, 3 páginas, você já chega. 2. Capítulo 2, do 10 ao 13, fala assim, ó. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração e a outra geração. Aqui fala, né, logo a morte de José. José morreu, né? E aqui já segue. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Essa é a geração que se levantou dos filhos de Josué. Nem tampouco as obras que fizeram Israel. 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Balaíns. 12. Deixaram o Senhor Deus e os seus pais, que os tiraram da terra do Egito. Foram após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Você sabe que Deus odeia a idolatria, né? 13. Porquanto deixaram o Senhor servir a Baal e as Tarote, olha só para os deuses que eles serviram. 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. 15. Porque por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhe dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Olha só, irmãos, aí está a geração dos filhos de Josué. Josué bastou morrer, eles se esqueceram de Deus. Uma geração super idólatra. Tanto é que no livro de Juízes, eu vou usar uma palavra minha, Deus ficou em silêncio com eles, né, que nem um profeta não dá mais, né, instituiu o juízo, né, a gente sabe, aí para meio que botar ordem na gala, Débora, Sansão, a gente conhece a história deles, né, Deus ficou indignadíssimo, né, que Deus odeia idolatria, Ele odeia. E olha só quem eles adoravam: Baal, Astarote. Se a gente for estudar, a gente sabe os cultos que eles faziam a esses deuses, né? Sacrificavam crianças a ele, né? Queria chuva, mata um nenenzinho. Queria ser bem sucedido, mata um nenenzinho. E assim eram coisas terríveis. Eles se esqueceram do Deus do Pai deles. Irmãos, eu pergunto para vocês: se a gente tivesse que escolher uma geração dessas três aí, qual que nós escolheríamos? E agora? Se vocês pudessem escolher uma dessas três gerações para ter vivido, qual que vocês queriam ter vivido? Josué. Acho que todo mundo, né? Só que olha só, eu também escolheria Josué. Óbvio. Só que por mais que a geração de Judá foi um povo temente a Deus, eles cometeram uma falha. E aí que entra o ponto que eu quero chegar. Eles foram um povo, como eu disse aqui, que eles organizaram tudo. Mas eles cometeram um erro gravíssimo, né? Que não foi dar assistência à geração próxima. Que é esse ponto que eu queria chegar. Digamos, a igreja naquela época não... digamos assim, ó, eu quero um Deus para mim. Eles se preocuparam com a salvação deles, mas não se preocuparam. Posso falar? Sim. Quem garante que não tentou? Oi? Quem garante que não tentou? Tem um verso agora que eu vou chegar lá. Talvez ele tentou, né? Não, pois é, mas eles não conheciam o Senhor, eles não conheciam, se eles não conheciam, ele não ensinou. Daí você não conhecia, então. Não, agora eu quero chegar num ponto que é verdadeiro, que é um texto que nos ajuda a entender. Vamos voltar para Josué capítulo 4, logo que eles cruzam o Rio Jordão. Capítulo 4, 7.
4, 4 a 7. Aqueles cruzam o Rio Jordão. Oi? 4, versículo 4 a 7. Aqui eles cruzam o Rio Jordão, né? Deus abre as águas do Rio Jordão para que eles passem. Então eles passam. E chegando do outro lado, eles falam assim: chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o seu ombro uma pedra, segundo os números das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja um sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhe direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do Senhor, e passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Aí está. Nós sabemos que toda geração sempre tem os remanescentes, né? Sempre ficam as pessoas que temem a Deus, mas aqui na grande maioria, digamos assim, né? Na grande maioria, eles não fizeram. O que aquele memorial era para a geração de Josué fazer para os seus filhos? Quando cruzarem por aqui é para você dizer o que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, é capaz de fazer. Então vamos lá, eu estou cruzando com os guris meus lá, e os guris lá perto de um monte de pedra lá, tem que pular. Lá um muro de pedra lá que fizeram lá, qualquer lá. Os caras ergueram uma churrasqueira no meio do rio lá, né, com a sua carne de semana. Foi mais ou menos isso que eles falavam para os filhos, né? Foi mais ou menos isso. Então, irmãos, qual é a mensagem que eu queria trazer essa manhã? Nós temos que cuidar da nossa geração futura. Já foi meio que, sem querer, hoje de manhã já foi falado, né, sobre isso, né? Nós temos que dar apoio aos nossos jovens. Nós temos que cuidar do nosso futuro da nossa igreja. Nós, um dia, nós não vamos estar mais aqui. Não sabemos quanto tempo ainda vai, né? Não sabemos, as profecias tudo aponta que está chegando perto. Está chegando perto. Nós não sabemos. E eu, irmãos, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu não fico nem um pouco bravo. O dia que eu trago meus guris na igreja e você tiver que puxar uma oradeira, vocês podem puxar. Tá bom? Eu fico feliz por isso. Eu não me importo com isso. Eu não me importo com isso. Eu não me importo que o Luiz esteja no céu, meio metro de orelha lá, né? Depois vocês aqui assim, ó. Mas que esteja lá. Que esteja lá. Hoje, digamos entre aspas, nossa próxima geração está aqui, os 3 guris. Numa geração mais próxima, um pouco mais adiante, os meus, o Gabriel, né? Tem a Lô, tem o Jean-Luc, tem a Esther. Então é esse pensamento que nós temos que ter, meus irmãos. Nós temos que cuidar de nós. A salvação é individual. Nós temos que cuidar de nós. Isso é o óbvio. É o óbvio. Mas depois que eu aprendi isso aqui, eu vou ter mais cuidado, assim, da minha escolha hoje em diante, eu pensar em mim e pensar na próxima geração. Muito aqui foi falado que vocês são muito mais antigos na fé do que eu, né? Eu ouço relatos de vocês, né? Que a igreja era cheia, tinha clube aqui, tinha alguma coisa que aconteceu, irmão, né? Aconteceu, né? Pra gente ter essa igreja cheia, irmão, né? Então, essa mensagem, eu vou trazer uma mensagem breve, mas que a gente começasse a pensar um pouquinho mais na nossa futura geração, porque Deus ele se preocupa com a geração, Ele sabe o que dura uma geração, 70, 80, 100 anos, eu não sei o que dura uma geração, eu vou chutar isso aí, né? Não tive um tempo para ver esse detalhe na Bíblia, né? De quanto dura uma geração, né? Mas outra virá. E eu sei que foi plantada a semente de Deus no coração de muitos aí. Eu tenho, assim, nós oramos
com essas ideias que nós estamos tendo aí, eu tenho certeza absoluta que se Deus quiser, essas pessoas vão estar querendo. Né? Porque a sementinha que foi plantada no coraçãozinho deles, né, ensina o pequenino, né, no caminho que ele deve andar. Então foi plantada a semente lá. Ele sabe que essas circunstâncias que nos cercam, o mundo cerca aí, ele sabe que isso aí é verdade. Eles vão perceber. Tá bem, irmãos? Que Deus nos abençoe. E o último texto para a gente encerrar. Vamos lá? Êxodo capítulo 2, 24. Quero trazer aqui uma rápida passagem aqui de uma geração que é lembrada até hoje. Êxodo capítulo 2, 24. Deixa eu me achar aqui. Êxodo capítulo 2. Êxodo 2, 24. Vamos lá, Deus fala aqui. Ouvindo Deus, perdão que eu tomei o ruim dos olhos. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com quem? Com qual geração? Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Aqui, o povo lá em Israel, o povo de Israel estava no Egito, gemendo, e Deus se lembrou deles por causa de quem? Por causa de Abraão, por causa de Isaque e por causa de Jacó. Grandes homens, né? Que foram um grande nome da sua geração. Eles foram santinhos? Nem um pouco, né? Todos falhos. Mas eles, a geração deles é lembrada até hoje, né? O próprio Cristo disse: quando vocês no céu vão se assentar na mesa com quem? Abraão, Isaque e Jacó. Então, meus irmãos, lá no futuro, quando esses jovens tiverem vovozinhos já, que eles possam se lembrar da nossa geração, né? A hora que a geração fazer tudo para nos ajudar a nos manter nos caminhos do Senhor, e que vocês passem também para a geração de vocês. Porque nós, a princípio, não sei se nós vamos estar mais aqui. Espero, se a gente não estiver aqui, que a gente esteja hoje no céu com Deus, mas aí nós vamos estar todos reunidos, né? E lá eu não me importo se meus filhos estiverem reclamando: mas o irmão Valdonês, mas eu puxava a orelha, beliscava, tudo roxo. Não importa. Quando nós estivermos lá em cima, tudo é festa, né? Tudo vai ser festa. Tá bem, irmãos? Que Deus possa nos abençoar, possa abençoar ainda a nossa geração, né? Que a gente possa ter tudo para a nossa geração.